Sabe que eu gostava de dar apelidos para os rabinos. Eu não vou dizer qual apelido eu dava para os outros, mas eu dizia que eu era o rabino Schlepper. E com certo orgulho de ser Schlepper. Schlepper, para quem não conhece o termo em Yiddish, Schlepper na verdade quer dizer o carregador. Isso tem a ver com a indústria têxtil e com o sujeito que era o mais baixo da cadeia de produção e que ele tinha que levar, tinha uma fabriqueta que produzia mangas e outra fabriqueta que produzia o meio da camisa, e uma terceira fabriqueta que juntava todas as peças e fazia a camisa no final. E aí tinha alguém que era o sujeito mais simples que transportava essas peças, e esse cara era o Schlepper. Mas Schlepper passou a ter a conotação de um certo desleixado. Então esse era o apelido que eu dava a mim mesmo. Mas a gente pode identificar o aburguesamento de um rabino, o que quer dizer a desschlepperização de um rabino, pela forma como ele começa as prédicas. Logo que eu comecei a trabalhar aqui na CIP, eu fiz uma prédica no qual eu contava como eu tinha aproveitado o feriado de 1º de maio para organizar os meus livros. E dessa vez, eu passei os últimos 4 dias de férias. Dessa vez, eu aproveitei ontem e fui comprar roupa. Fui no shopping. Como já faz tempo que os quilinhos a mais vêm se acumulando, os quilinhos da pandemia, e não foram tão poucos quilinhos assim, eu resolvi, esse aumento de peso cobrou um certo preço na cintura que não cabe mais nas minhas calças. Eu preciso renovar o guarda-roupa inteiro. Então eu resolvi arriscar ir num outlet. Apesar de alguns dizerem que o outlet super vale a pena e outros dizerem que é tudo enganação e não tem desconto nenhum. Então ontem eu fui no outlet, entrei na primeira loja, me assustei com os preços e fui embora. Entrei na segunda loja, pedi para ver calças, mas eu nem cheguei a provar, porque, de novo, eu vi o preço, achei que eram caras, e falei, obrigado, fui embora. Aí entrei na terceira loja, e nessa loja não tinha nada anunciado na vitrine, mas eles tinham uma promoção que se você comprasse pelo menos 4 peças de qualquer coisa, você tinha 50% de desconto no final da conta. Ainda perguntei várias vezes, porque eu não acreditei. Eu falei, mas é como se eu comprasse 4 calças e pagasse só 2. Ela se você comprar só calças, é isso. Eu falei, não é que eu tenho 50% só a partir da 4ª peça. Não, você tem 50% na compra toda. Beleza. Então eu experimentei um monte de calças e no final peguei minhas 9 peças de roupa e fui para o caixa. Crente de que até alguma pegadinha e que o desconto não ia ser 50%, eu ia falar, deixa a metade aí. Mas aí eu brinquei com a vendedora, que até ali tinha sido super simpática comigo, e falei, porque tem essa história de desconto progressivo, com uma peça se leva 10%, com 2 peças se leva 20%. Eu falei, com 9 peças eu devia ter 90% de desconto. A vendedora olhou para mim, super séria, e perguntou, de onde você é? E eu respondi, eu sou brasileiro. Mas eu sabia que o motivo da pergunta dela era minha kippá. O motivo era minha kippá. Eu sou brasileiro, eu nasci aqui. Eu repeti para ela. E ela disse, pechinchando assim, eu achei que você é um daqueles países que sabem negociar. E pronto. Com a kippá na cabeça e as minhas brincadeiras com a vendedora, eu tinha reforçado os estereótipos que ela tem com relação aos judeus. Eu ando sempre de kippá na cabeça, e são raras as situações que eu sinto algum tipo de incômodo por causa disso. Todos nós navegamos em um universo de pertencimentos múltiplos. Pensa só no número de grupos que você tem no WhatsApp, ou no número de grupos que você tem no Facebook. Eu que não uso Instagram, não sei se tem grupo no Instagram, mas acho que não tem, Mas imagina isso, Grupo de... A gente pertence ao... Nós somos condômino no prédio,
a gente é torcedor de um time de futebol, simpatizante de alguma causa política, cidadão de um país, detentor de uma identidade nacional religiosa, e por aí vai. Cada um tem um monte de palavrinhas que a gente podia juntar se a gente fosse construir um substantivo para a nossa definição de identidade. Né? Alemão tem essa história que a gente vai juntando as palavrinhas para criar uma palavra nova. Se a gente fosse falar da identidade de cada um, já apareceu o nome de Dom Pedro I, ia ser umas 5 linhas, né, de palavras juntadas. Talvez esse dilema de navegar entre múltiplas identidades tenha começado, pelo menos na sua dimensão judaica, com Yosef, o jovem hebreu que cresceu na hierarquia egípcia graças a uma capacidade de decifrar os sonhos do faraó. Ele tinha se tornado tão semelhante aos egípcios que, quando os seus irmãos chegaram lá, eles não conseguiram reconhecê-lo. Eles falavam em hebraico na frente dele, crentes de que o Yosef não entendia nada do que eles estavam dizendo. Na paraxá dessa semana, finalmente Yosef conta para os irmãos a sua verdadeira identidade e reconhece que ele navega entre 2 identidades. O poderoso vice-rei, parte da cultura egípcia, e o irmão vendido como escravo, parte dos filhos de Israel. O desafio não é quando a gente reconhece que cada um de nós tem diversas e distintas identidades que se complementam e vivem em tensão umas com as outras, mas quando uma parte da nossa identidade é usada como evidência de que nós não podemos ser honestos em outra parte. Quando a vendedora, tendo identificado a quipá como símbolo de alguma religião que ela talvez não soubesse nomear, assumiu que eu não podia ser brasileiro, de uma forma inocente, não tinha malícia nenhuma na pergunta dela, mas ela assumiu que eu não podia ser brasileiro e usou uma parte de quem eu sou, judeu, para negar a viabilidade da outra parte, brasileiro. A gente começou a semana com um episódio parecido, ainda que mais grave. Um economista, que verdade seja dita, foi meu professor na faculdade, o melhor professor que eu tive na faculdade, buscou desqualificar outro economista, o Ilan Goldfein, que acaba de ser eleito para a presidência do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Seu sobrenome, claramente judaico, foi qualificado pelo outro como impronunciável. Sua longa carreira foi desconsiderada porque ele seria, e aqui entre aspas, ligado à comunidade judaica. Nas palavras cheias de preconceito do seu acusador, ele na verdade é judeu, brasileiro. Nasceu em Haifa, em Israel, e a comunidade judaica tem muita presença no Tesouro Americano, no Fundo Monetário, nos organismos internacionais, não só nos bancos privados. Então, ele de brasileiro só tem o passaporte. Fim da citação. A fala não é só cheia de preconceitos que ecoam as piores acusações antissemitas de manipulação e de conspiração, como também lhe falta absolutamente lógica. De que forma a vinculação de alguém com a comunidade judaica caracterizaria a falta de vínculo com o Brasil? Parece a mesma lógica aplicada pela vendedora que perguntou de onde eu era. Luiz Nassif, o jornalista que entrevistava o primeiro economista, em artigo escrito após a polêmica, reforçou a perspectiva reducionista e preconceituosa, reconheceu que ela circula livremente nos bastidores. E aí, isso é o que escreveu o Nassif. Em uma conversa fechada entre economistas e jornalistas, a referência à comunidade financeira judia seria normal e não seria interpretada como antissemitismo. Nassif ainda atacou o Instituto Brasil-Israel e o Grupo Judeus pela Democracia por terem condenado nas suas mídias sociais um economista de esquerda, assim como, em parte, o IB e os Judeus pela Democracia, dando argumentos para as críticas bolsonaristas. Ou seja, escutem o antissemitismo, mas fiquem quietos. Não deem um tiro em alguém do teu próprio time. Eu confesso que eu mesmo me sinto frequentemente desconfortável para falar sobre antissemitismo. Nesse desconforto, eu busco a companhia do rabino Doniel Hartman, presidente do Instituto Hartman, que foi fundado pelo seu pai,
e que se tornou, ao longo das últimas décadas, na principal referência em educação rabínica continuada, um centro de produção de conhecimento judaico e de reflexão sobre as suas conexões com a realidade em que nós vivemos. Em um artigo publicado exatamente, é um paradoxo, exatamente há quase 2 anos, porque foi em 1º de janeiro de 2020, ele explicou de onde vem a resistência dele para falar sobre o antissemitismo. As razões que ele expõe lá são múltiplas, mas elas podem ser agrupadas em 2 grupos. O primeiro é que a conversa sobre antissemitismo muitas vezes deslegitima a viabilidade da vida judaica na diáspora, como se Auschwitz se tornasse o único fim possível para toda e qualquer comunidade judaica fora de Israel. E 2, ao focar na pura e simples sobrevivência judaica, nós perdemos o foco na criatividade, no comprometimento, nos valores que uma vivência judaica intensa podem trazer às sociedades em que nós vivemos. E quando as palavras que tinham sido formuladas pelo seu pai, o rabino David Hartman, é como se tivéssemos que escolher entre a destruição de Auschwitz e o mandato que nós recebemos no Monte Sinai. Depois de listar esses motivos todos pelos quais ele odeia falar sobre antissemitismo, Daniel Hartman acrescenta: mas eu odeio o antissemitismo ainda mais. Se torna, por isso, importante que a gente fale desse assunto, apesar das nossas resistências, e que a gente debata um pouco como combatê-lo. Para isso, ele elenca 3 recomendações. A primeira é não usar incidentes antissemitas para fortalecer as nossas próprias perspectivas ideológicas. Tem antissemitismo na esquerda, na direita e no centro. Tem antissemitismo na diáspora e em Israel. Quando incidentes antissemitas ocorrem, a gente precisa prestar nossa solidariedade e apoio a quem foi atacado e condenar o ataque, independentemente de pertencermos ou não ao mesmo bloco ideológico. Hartman escreveu: quando politizamos o antissemitismo, minamos a condenação universal que os ataques antissemitas merecem e exigem. Mais significativamente, criamos divisões profundas dentro da nossa própria comunidade. Impedimos de nos unirmos para combater as ameaças que enfrentamos. É fundamental que nosso discurso adote uma política de tolerância zero, não apenas contra o próprio antissemitismo, mas contra os judeus e as instituições judaicas que permitem que ele seja politizado. A segunda recomendação: precisamos reconhecer que o antissemitismo é um problema sério, que cresce no mundo e que ainda assim não é comparável ao que aconteceu na Alemanha nazista. À exceção de alguns poucos países, o antissemitismo não é política de Estado. Mesmo com o aumento preocupante, muito preocupante, das células neonazistas no Brasil, as autoridades continuam, na sua imensa maioria, parceiras na nossa luta contra o ódio. Terceira recomendação: é importante destacar que o antissemitismo não é o único, nem o maior problema de intolerância ou de ódio que nós enfrentamos hoje em dia. A gente precisa atuar em parceria com a sociedade mais ampla, reconhecendo que o ódio e o preconceito são nosso inimigo comum. Se nós nos calamos quando indígenas, negros, mulheres, membros da comunidade LGBTQIA+, ou de outros grupos religiosos são atacados, nós não temos o direito de nos indignarmos quando essas comunidades se silenciam frente aos ataques antissemitas. Mais do que nunca, o famoso poeta do pastor luterano Martin Niemöller são relevantes hoje. Quando os nazistas pegaram os comunistas, eu fiquei em silêncio, porque eu não era comunista. Quando eles prenderam os social-democratas, eu fiquei em silêncio, porque eu não era um social-democrata. Quando eles pegaram sindicalistas, eu não protestei, porque eu não era um sindicalista. Quando eles levaram os judeus, eu fiquei em silêncio, porque eu não era judeu. E quando eles vieram me buscar, não tinha ninguém mais para protestar. Membro do povo de Israel e do Egito, comprometido com o destino da nação egípcia e da sua família, colaborando para o seu sucesso em um cenário de crise regional. Esse é Yosef, que nessa semana reconhece aos seus irmãos quem ele realmente é. Que nós possamos também
ter orgulho da nossa identidade judaica e brasileira, e que nós nunca precisemos esconder parte de quem nós somos. Ao mesmo tempo em que nós combatemos toda forma de ódio, de discriminação, de preconceito, de intolerância, com especial atenção para o antissemitismo que nos atinge de forma direta. Que nós sempre possamos condená-lo, independente de outros interesses, e que nunca o manipulemos para avançar as nossas próprias agendas. Que em 2023 nós possamos avançar na direção de um mundo mais inclusivo, mais acolhedor, mais aberto e mais humano. Shabbat Shalom.